volta com o Rio Claro Notícias de hoje e nosso assunto agora do último bloco é imposto de renda, declaração anual do imposto de renda. E para explicar bem esse assunto aqui, eu estou com o professor do Claretiano Faculdade, o Fábio Marques, ele que é da área de Ciências Contábeis. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. A gente vai falar um pouquinho logo de cara. Prazo. O pessoal realmente às vezes se perde em prazo, né? Qual que é o prazo de entrega oficial? É importante seguir o prazo que vai do dia 2 de março, ou seja, começou ontem e vai se estender até o dia 30 de abril. Mas uma recomendação é não deixe para os últimos dias. Começa a separar os documentos e já começa a transmitir a declaração. Tá. Houve até parece que um probleminha, andou com o site travando para o pessoal fazer o download, é isso mesmo? Teve esse empecilho logo de cara para quem já correu atrás? Sim, ocorreu ontem. Mas por quê? A Receita disponibilizou no dia de ontem os programas para realizar a declaração. Então, houve uma certa dificuldade, mas já está sanado, já está resolvido. Já normalizado. As pessoas ficam se perguntando muitas vezes, apesar de ser um tema anual, né, as pessoas se perguntam, eu tenho que declarar meu imposto? Quem se enquadra dentro da exigência de declaração de imposto de renda, afinal? Bom, existem algumas regras das pessoas que estão obrigadas a declarar o imposto de renda. Então, o primeiro item, o primeiro tópico, são as pessoas que ganharam durante o ano de 2014, considerando janeiro até dezembro, né? O valor de R$ 26.816,55. As pessoas que receberam rendimentos isentos e não tributáveis, acima de R$ 40 mil, também estão obrigados a declarar. As pessoas que realizaram operações em bolsa de valores, que obtiveram ganho de capital durante o ano de 2014, sempre importante frisar isso, de janeiro a dezembro. É o que é o chamado exercício. Exercício, né? Exatamente. Precisa também estar declarando. E os produtores rurais que utilizam o livro caixa também precisam estar declarando. As pessoas também que passaram, por exemplo, estavam no exterior e passaram a condição de residente aqui no nosso país, também precisam estar declarando. Com relação a esses valores, existe também uma dúvida muito comum. A pessoa fala assim, mas eu não pago imposto de renda porque eu não atinjo uma determinada faixa que passa a ser obrigado a pagar, que tem um piso ou um teto, né, mensal de rendimento. Mas isso não significa que ela não tenha que declarar, ela pode ser isenta de pagamento, mas ela tem que prestar contas, não é isso? Exatamente. O que acontece muito é a pessoa não atingir o limite, que nós acabamos de comentar, no período, mais uma vez vou frisar, de janeiro a dezembro de 2014. Né? A pessoa não atingiu o limite, porém, vamos dar um exemplo aqui, ganhou R$ 22 mil, mas ocorreu uma retenção de imposto de renda. Aparentemente, ela não estaria obrigada a declarar. Porém, ela faz a declaração para restituir o valor que ela pagou no período de 2014. Agora tem a má notícia, viu? Você que declara imposto de renda e paga imposto, teve uma correção esse ano na tabela, né? Na verdade, houve uma correção da tabela do imposto de renda, não como deveria. Foi uma correção de 4,5%, né? Se considerarmos a inflação do ano anterior, ela ainda é muito baixa, precisaria corrigir mais. Então, essa correção ela precisaria ser maior. Precisa ser maior para que uma quantidade menor de contribuintes sejam atingidos. Então, se fosse maior a correção, menos pessoas pagariam, é isso? Exatamente. Então, na verdade, deveria ter sido maior. Engano meu. Exatamente. Achei que o 4,5 fosse já mas não é não. Se fosse maior, então seria melhor para o contribuinte. Porque né? a ideia do governo é mais pessoas contribuindo para o imposto de renda. Mais imposto E pago. por quê? Durante 2014, o governo já recebeu esse dinheiro e ele vai restituir esse ano. Né? Entendi. Na verdade, a notícia triste é para quem precisa, além do que já pagou em 2014, pagar mais um valor depois de efetuados os ajustes necessários. Isso aí é complicado. Daí é triste. E aí a pessoa, como é que ela deve fazer aí para declarar o imposto dela? Tem várias ferramentas, várias formas da pessoa conseguir esse acesso à declaração? Existem 3 maneiras de processar a declaração. Uma que já é conhecida é fazer um download no site da Receita Federal do programa gerador. Então a pessoa faz o download, preenche a declaração e faz a transmissão.
A outra forma é a pessoa estar acessando o ECAC diretamente no site da Receita Federal e com um certificado digital a pessoa consegue transmitir a declaração de uma forma online. Porém, um detalhe, a pessoa precisa possuir o certificado digital, chamado eCPF, né? Sem esse eCPF ela não consegue transmitir. E também uma modalidade interessante para esse ano de 2015 é transmitir através de tablet e do smartphone. Então precisa baixar o programa da Receita Federal nesses aparelhos e fazer a transmissão. Então são 3 formas possíveis, né, para fazer a declaração. Esse eCPF é como um cartão de banco, tem até o chip e tudo mais, né? Isso, é um cartão que possui um chip, possui uma senha e é uma forma de acessar a base de banco de dados da Receita Federal do contribuinte, ele é individual. Então com o eCPF a pessoa não consegue acessar a base de dados de outro contribuinte, somente o dele. Possui uma senha e existe toda uma segurança. E além de permitir a declaração de uma forma online, a pessoa pode ir acompanhando tudo que já foi informado para a Receita Federal. Então é como se fosse um extrato que a pessoa acessa e ele sabe quanto que a empresa declarou, quanto que o médico declarou, quanto que a instituição declarou, enfim, existem uma forma da pessoa ir acompanhando também. Porque tem o cruzamento das informações, né? Que às vezes o pessoal cai na malha fina por causa disso aí, né? Ele declarou determinada coisa e na hora que valores, na verdade, na hora que cruzam os dados, dá divergência. Isso, né? Que é o chamado malha fina. Então é importante declarar de uma forma correta, né? Para não ter nenhuma surpresa desagradável, porque já é ruim pagar o imposto. E ainda ter que pagar com juros, multa e correção, aí fica um pouco mais desagradável. E tem a relação dos bens também, né, Fábio? Que é importante frisar. A pessoa ela adquiriu uma moto, um carro, um imóvel no espaço do exercício. Isso tem que ser declarado também com detalhes, inclusive, não é? Exatamente. Se a pessoa adquirir um apartamento financiado no ano, mais uma vez, de janeiro a dezembro de 2014, a pessoa deve declarar o que pagou até aquele momento e informar na descrição do campo que é um financiamento que vai ser pago em X parcelas, né? Outro ponto importante é com relação a veículos, né? As pessoas compram o veículo financiado e um erro que ocorre em várias situações é declarar todo o valor do veículo. Se ele é financiado, só deve declarar o que foi pago no período de janeiro a dezembro, né? E informar que são determinado número de parcelas, para o ano seguinte continuar complementando essas parcelas. E um detalhe ainda com relação ao imóvel, é que se a pessoa utilizou o fundo de garantia, existe um campo na declaração de imposto de renda que deve informar também esse valor do fundo de garantia que foi utilizado para comprar o apartamento. Tem que ter atenção porque são muitos detalhes. É outra questão importante. Existem as deduções, despesas médicas, escolares, isso também a pessoa tem direito a declarar, mas existe um limite de valores também, não é? Exatamente. Com relação à educação, existe um limite. Com relação a dependentes legais, existe um limite, né? E por que eu falo de dependentes legais? É normal a pessoa, como sabe que é dedutível, que deduz, paga menos imposto, colocar o vizinho, a vizinha, o colega, o amigo, e não pode. Então existe a relação correta de quem pode ou não ser dependente na declaração de imposto de renda. Despesas médicas, todo o valor pago para o médico, ele pode ser considerado como dedutível. Porém, tem que tomar cuidado, né? Porque em vários casos a pessoa pagou, por exemplo, R$100 numa consulta médica e declara 1.000. E fala assim, errei na hora de declarar. Para a Receita Federal não tem perdão, não existe erro. Vai ser penalizado e como que a Receita Federal identifica isso? Os médicos informam a Receita Federal. O contribuinte informa. Então ele vai cruzar a informação e pode vir a cair na malha fina. Então a minha recomendação é declare somente aquilo que realmente foi pago, né? Tem um teto, né? Por exemplo, a pessoa gasta R$10.000, por exemplo, num plano de saúde anual, mas não são os R$10.000 que contam no abatimento do imposto, né? No caso do plano de saúde, se o contribuinte pagou os R$10.000, ele pode deduzir R$10.000. Porém, se uma parte é reembolsado
pelo plano médico, daí ele só vai declarar aquilo que realmente ele gastou. Educação, mesma coisa? Não, educação existe um limite, né, de dedução por dependente. E tem uma outra situação também que nós poderíamos acrescentar, é as pessoas que têm despesa com empregada doméstica. O que acontece? Existe um limite que a pessoa pode deduzir do INSS pago para a doméstica. E aqui eu deixo uma dica para as pessoas. Vamos dizer que a pessoa tenha 2 empregadas domésticas. Então o marido e a esposa fazem a declaração. A minha recomendação é cada um fazer a declaração individual e formar uma empregada doméstica, porque ele vai aproveitar todo o limite possível. Ou seja, se declarar as 2 domésticas em uma única declaração, existe o limite que ele pode estar utilizando. Em caso de dúvida, procurar um contador, né? Exatamente. A nossa recomendação é sempre procurar um contador, um profissional da área, porque a declaração de uma forma errada, ela pode prejudicar e muito o contribuinte. O contribuinte tem como fazer a retificação, mas dá dor de cabeça. Ele é complicado porque eu conheço uma pessoa que recebeu o DARF lá para pagar e simplesmente ele rasgou. Ele falou, não quero pagar, não aceito, não concordo. Estava feito corretamente a declaração. O que ele fez? Simplesmente jogou o DARF fora e falou, eu não acredito nada disso. Agora, ele está recebendo as notificações da Receita Federal para explicar. Então, uma dívida que já era difícil de pagar, então ela ficou muito mais difícil, porque vai ter juros, correção monetária, vai ter multas da Receita Federal e vai ficar muito mais caro do que era a princípio. Dadas as orientações, fiquem atentos, porque tem prazo, né? E muito obrigado, Fábio, pela sua participação, pelas explicações aqui sobre o imposto de renda. Eu que agradeço a oportunidade. O jornal fica por aqui, nós temos a nossa reprise hoje às 10 horas da noite e amanhã voltamos com a nova edição 12h30. Mais informações é só acessar tvclaré.com. A gente se vê amanhã. Até lá.